estiagem é um fenômeno climático que tem como principal consequência a falta de chuva por períodos prolongados. Por conta da falta de água, o principal impacto negativo da estiagem, a prioridade passa a ser o ser humano. Aqui onde nós estamos em Cedral é a nascente inicial, defendem, né, os moradores daqui, que seria a principal nascente que forma o Rio Preto, que vai lá desaguar na nossa represa em São José do Rio Preto. Há cerca de uns 4 meses atrás ela corria água, né, nascia aqui ao nosso lado e descia, não era um volume grande, mas ela tinha um volume constante de água. E com essa seca que a gente vem enfrentando desde o começo do ano e agora ainda mais apertada agora nesse final de 2014, ela secou de vez, não corre mais nenhuma gota d'água aqui, está totalmente seca. Nós estamos em mais uma propriedade rural aqui em Cedral que também tinha uma nascente que era um afluente do Rio Preto. Aqui nesse exato local nós estamos, tinha uma profundidade de 2 metros de água e há cerca de 2 meses secou completamente. Eram 3 represas, a água nascia aqui nessa primeira e formava as 2 outras represas para baixo. Hoje está completamente seco, não tem mais nenhum vestígio de água. Não, vinha os parentes tudo pescar aí também. Vinha gente de Cedral pescar aí. Eu não gosto nem de descer lá para ver esse estrago aí, pelo amor de Deus. Agora nós estamos no município de Mirassol. Aqui era uma das nascentes do rio São José dos Dourados, é um rio importante aqui para a região de Mirassol. Ele vai desaguar lá embaixo no Paranapanema, no Paraná. E também secou. Aqui junta dois fatores, né? A questão da seca, o período que nós estamos vivendo de seca, a nascente secou, e por estar muito próximo à área urbana. Então, o lixo que o pessoal coloca lá nas calçadas, ele é carreado quando chove para essas nascentes, e é o que a gente vê aqui, bastante lixo, bastante plástico. Estiagem e a seca. Então, existe uma pequena diferença entre a seca e a estiagem, pois a estiagem é um fenômeno que ocorre no intervalo de tempo, ou seja, a estiagem não é permanente, já a seca é permanente. Normalmente, a ocorrência da seca se dá quando a evapotranspiração ultrapassa por um período de tempo a precipitação das chuvas. O ano de 2012 terminou com grande prejuízo para os criadores do Nordeste. Segundo dados da pesquisa Produção da Pecuária Municipal do IBGE, divulgada na última semana, a região perdeu 4 milhões de animais em 2012, quando o semiárido viveu a mais intensa seca das últimas décadas. No ano passado, 2011, mais de 1.200 municípios decretaram emergência pela estiagem,
e precisaram ser abastecidas por carros-pipa. A seca prolongada resultou na redução de muitos plantéis, sobretudo o de bovinos, causando impacto sobre a produção e produtividade de leite. A região contabilizou 1,3 milhões de bovinos a menos no ano passado. A criação de bovinos e caprinos também teve parte do rebanho reduzida, com a perda de 696.000 e 784.000 animais, respectivamente. Já no setor aviário, teve impacto menor, com redução de 797.000 galos, galinhas e frangos, num universo total de 137 milhões de animais. Todas as demais espécies, com exceções dos coelhos, também tiveram redução de animais, a exemplos de cavalos, jumentos, porcos, búfalos e codornas. Decretaram que, se tivesse um processo mais amplo de convivência, teriam como garantir água não só para o ser humano, mas para os bichos, o que diminuiria radicalmente a mortalidade. Além da seca, outro problema foi a praga que atingiu a palma forrageira, espécie de cacto resistente à seca e que serve de alimento para animais durante as estiagens. Isso acelerou a morte de animais, pois a palma era o principal alimento no semiárido. A bacia leiteira caiu mais de 70%, com isso. Utilizada para o resto do país pelos rios voadores, de acordo com o pesquisador do INPE, José Marengo, já que as árvores perdem muita umidade para o ar, até 10 vezes mais do que o oceano por área, e isso forma as nuvens e massas de ar úmido que chovem na região central e sudeste do país. A Amazônia pode não ser o pulmão do mundo, mas é o chuveiro do país. Por isso não sofremos falta de água. Não, pera. Tá faltando bastante água. Isso porque eu falei de onde a água vem, mas esqueci de falar o que fazemos com ela. Nós somos especialistas em estragar a água potável. Lançamos agrotóxicos, fertilizantes e resíduos animais em regiões agrícolas, o que além de matar a vida aquática, ainda estimula o crescimento de algas e bactérias que soltam várias toxinas na água e podem acabar com o pouco oxigênio que ainda resta. Ou, no mínimo, lançam um composto chamado geosmina, que não é tóxico, mas dá aquele cheiro e gosto de terra na água, que eu chamei de samambaia. Não, nós vamos bem mais além. E usamos água potável, limpa, para sujar com xixi e cocô. Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, menos do que metade do Brasil tem acesso à coleta de esgoto em casa e grande parte desse esgoto não é tratado. Lançamos essa água imunda em rios, lagos e represas e estragamos ainda mais a água que poderíamos consumir. Basta pensar em São Paulo. Quão irônico é, na maior crise de falta de água da cidade, ela ser cortada por um rio que foi transformado em pinico a céu aberto e ainda é tratado como região nobre. Além da poluição óbvia, metais pesados e bactérias que estavam parados no fundo estão sendo revirados agora que dragamos o fundo dos reservatórios da cidade. E ainda lançamos algo mais na água que muitas vezes o tratamento não resolve. Como os professores da USP, Marcelo Pompeu e Rolf Weber, viram nos reservatórios da cidade. Todas as drogas, lícitas e ilícitas que consumimos. Sim, porque boa parte do que consumimos acaba filtrado pelos rins e vai parar no xixi. Monitore o esgoto e você saberá que horas foi o café da manhã pela quantidade de cafeína dissolvida na água. Pior, como já foi visto no Reino Unido, a água de represas pode ter até cocaína e não há razão para acharmos que isso é diferente nas nossas fontes. Outro problema são os remédios que tomamos. Em muitos lugares, os hormônios femininos da pílula anticoncepcional estão transformando peixes, répteis e anfíbios machos em fêmeas na água. E de novo, não temos motivo para achar que isso seria diferente com seres humanos. Ainda tem o excesso de antibióticos que tomamos e a porcaria dos sabonetes antibacterianos que não servem para nada e ainda poluem mais a água. E não pense que tomando água engarrafada você está a salvo. Como a pesquisa do professor Wilson Jardim da Unicamp mostra, além dos poluentes do plástico nos recipientes, essa água contaminada não fica só na superfície. Os poluentes podem se filtrar no solo e contaminar a água subterrânea, como poços artesianos e fontes minerais. Ou seja, estamos literalmente cagando na água que tomamos. Isso para a água que já teríamos nos reservatórios.
Se lembrarmos que a água precisa vir da chuva, ainda estamos acabando com a nossa fonte. Segundo pesquisadores do INPE, como Antônio Nobre, o aquecimento global e principalmente o desmatamento crescente da Amazônia estão acabando com o ciclo de chuvas que trazia umidade do norte para o resto do país. Estamos acabando com a nossa água e comida para poder vender madeira, criar gado e plantar combustíveis. Agora pense que o consumo de água continua aumentando enquanto o volume de chuvas está caindo. A previsão futura não é ter o mesmo que antes, é ter menos água e um maior consumo. Ou seja, culpe São Pedro e racione água o quanto quiser. Enquanto não tivermos política de tratamento de esgoto e preservação ambiental e reconhecermos o problema de falta de água crônica, a situação só vai piorar. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assim